que aquele que atentar com uma mulher no seu coração já adulterou com ela, é o mesmo sentido. Ó, o camarada, ele já olhou para uma mulher, já fitou o olho naquela mulher e já imaginou ela na cama dele. Ele já imaginou ela sem roupa, ele já imaginou tudo que ele queria com a mulher, ele só não teve a coragem e a oportunidade ainda. Mas dentro dele aquilo já está executado. E Jesus fala assim, aquele que atentar com a mulher no seu coração, ou seja, desejou ela, já desenhou o seu coração em tudo, você já adulterou com ela. Você não teve oportunidade. A gente fala dos políticos, por exemplo. Vamos falar dos políticos. A gente fala, o político, ele é corrupto, rouba muito, desvia dinheiro, rouba milhões, não sei o quê. Político é tudo corrupto. Mas alguns de nós também somos corruptos. Alguns de nós não desviou milhões ainda, porque ainda não virou vereador, não virou deputado, não virou presidente, não tem acesso ao que os caras lá têm. Porque se tivesse lá, já estava corrompendo e roubando do mesmo jeito. Porque dentro do coração já está. As oportunidades que ele tem de ó, já está tudo aqui. Só não executou porque não teve oportunidade ou porque não teve coragem. Por isso que a palavra do Senhor fala, aquele que odeia seu irmão é homicida, porque dentro do seu coração esse sentimento já está, ó, brotadinho, está prontinho. É aquele plano que está prontinho, só falta executar. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Graças a Deus, porque ainda não executou. Deus ainda protegeu, ainda de fato, você não executar. Ainda tem tempo de redenção. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que ter o cuidado para que nenhum homicida tenha vida eterna permanecendo nele. Então precisamos ter o cuidado. Em Tiago capítulo 1, versículo de número 20, Tiago capítulo 1, versículo de número 20. Olha, eu estou facilitando para vocês aqui colocando o slide, mas vocês podem acompanhar na Bíblia, que é bom para ficar bom de Bíblia, viu, irmãos? Vocês vão abrindo a Bíblia e acompanhando, fica bom, mas eu estou ajudando para facilitar um pouquinho. Falando nisso, isso aqui é um programa que eu consegui achar. Pelo jeito, um dia para achar esse programa aqui. Minha irmã Cida, Leia. Se quiser jogar as músicas aqui, os hinos que os conjuntos cantam, a gente procura e joga aqui na hora, viu? Bom demais. Então vamos lá. Olha aqui, irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 20, assim, porque a ira do homem não opera a ira do homem não opera a justiça de Deus. Às vezes a gente tem uma situação onde a gente fica com muita raiva de alguém e a gente, dá vontade que a gente tem de trucidar essa pessoa, acabar com ela mesmo. A vontade que a gente tem. Só que aí você não tem coragem, não tem oportunidade, aí o que você faz? Vou entregar na mão de Deus. Aí você usa essa expressão, eu vou entregar na mão de Deus. Mas esse entregar na mão de Deus não é no sentido de amor e de perdão. Não é. Esse entregar na mão de Deus no sentido assim, eu não consigo fazer, mas Deus tem as ferramentas tudo e vai matar o Senhor. Deus é o meu vingador. Não é não, viu? Não é não. Deus não é o seu vingador. Ele não trabalha a seu favor para vingar as suas decepções, as suas desilusões. Ele não trabalha para vingar as suas indignações. Ao contrário, o Senhor nos ensina a perdoar aquele que nos tem ofendido. E a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se o seu coração está amargurado, se o seu coração está fechado, se você está com ódio, não adianta entregar na mão de Deus. Deus vai fazer, Deus não vai. Deus espera que você tome a atitude correta, a qual Ele ensinou na sua palavra. Ele ensinou para você como é que deve ser o seu casamento. Na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, o que ele vai dizer lá? Mateus capítulo 6. Pai Nosso que está nos céus. Ó,
Pai nosso que está no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pão nosso cada dia. Olha aqui, versículo número 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas. Essas dívidas não quer dizer que é alguém que está devendo 10 reais, 50 reais, né? 1.000 reais. Não é isso não. Dívidas traduzidas como ofensas. Né? Ofensas, alguém que te ofendeu está te devendo, né? Fulano está devendo. Deixa ele. Ele deve essa. Não é dever dinheiro. Te deve uma ofensa. Você tem algo aí aforra. Mas não é a forra que a palavra do Senhor está ensinando. Está ensinando assim, olha, ore assim, Pai, perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Aí como é que você tem perdoado o que tem te ofendido? Como que é? De que maneira? Não. Deixa a hora que eu ver essa pessoa. Deixa. Não, a hora dele vai chegar. Ele está achando o quê? Pode deixar, ele vai trombar comigo. Ele não vai morrer lá, ele vai ter que passar, ele vai ter que viver, vai ter que rodar. Eu vou achar ele. Ele vai trombar comigo. Deixa ele. É assim que o Senhor ensinou, irmãos? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, se eu quero o perdão de Deus, se eu vou orar pedindo perdão de Deus, eu preciso então perdoar essa pessoa, porque se eu espero o perdão de Deus, Deus condicionou o perdão dele ao meu perdão. Deus condicionou o perdão dele ao meu perdão. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o que vai acontecer? Também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Aí, se porventura o nosso Pai Celestial, um sinal, não perdoar os meus pecados, só Deus tem poder para perdoar pecados. Mas se não perdoar o outro, a ofensa que ele cometeu contra mim, e eu também, consequentemente, conforme está escrito aqui no texto, Mateus 6,15, eu também não tenho o perdão de Deus, porque Deus condicionou o perdão dele ao meu perdão àquele que me ofendeu. O que vai acontecer? O hino 422 da nossa harpa cristã que fala assim: no céu não entra pecado, não é? Fadiga, tristeza, nem dor e por aí vai. Eu permaneço no meu pecado. Se eu permaneço no meu pecado, logo eu não alcançarei a graça da salvação. Então a graça de Deus, irmãos, ela é superabundante em nós para perdoar os nossos pecados. Mas Deus nos ensinou que se Ele é gracioso para nos perdoar, Ele também derrama sobre nós a sua graça, para que nós saibamos perdoar aquele que nos tem ofendido. E nós precisamos utilizar dessa ferramenta que Deus deu a cada um de nós. É difícil essa palavra? É pesado, não é? É difícil, mas é a palavra de Deus, viu, irmãos? Ela está aí, vamos acompanhando aí, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. E ela é poderosa para salvar as nossas almas. Salmo de número 4, versículo de número 4, diz assim. Vamos lá. Salmo de número 4. Salmo de número 4, versículo de número 4. Olha aqui. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Perturbai-vos e não pequeis. É quase o mesmo texto de Efésios, né? Capítulo 5, versículo 22, que vai falar a respeito, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a sua cabeça. Lá fala para não pôr o sol, o que é o sol na cabeça, né? O sol na cabeça, qual que é a característica do sol na cabeça? Qual que é a característica? O amanhã. Hã? Muito tempo, já chegou amanhã. Quando o texto vai dizer, não se ponha o sol sobre a vossa cabeça, isso é uma metáfora, é uma alegoria, uma comparação. Se você ficar lá fora hoje, agora de noite, mas você ficar de dia, lá, põe uma cadeira ali
no meio da rua, se o carro passando no seu lado, coloca o carro lá, coloca uma cadeira ali naquele passeio ali, 9 horas da manhã, e fica até 1 hora da tarde, sentado no mesmo lugar. Hã? Você vai ficar igual o Jonas, irmão, igual o Jonas aqui, que o irmão André aqui estava lendo aqui domingo aqui. Que ele sentou lá assim, ó, e ficou esperando, ó, e o sol na cabeça dele, ó. O sol, aí foi Deus, fez explodir uma bomboreira, uma folha grande lá e tampou a cabeça dele. Aí, ô, que maravilha, né? Uma sombrinha bom demais, né? Só que aí Deus fez a bomboreira, a folha secar. Aí, quando a folha secou, a cabecinha dele ficou igual a cabeça do Daniel, assim, meio carequinha assim. Começou, não sei se ele tinha a careca completa, só a entrada para a careca, né? Mas ficou lá, o sol pegando. E foi passando o dia e ele assistindo o povo rodando para lá e para cá, ó. E ele assistindo o povo rodando para lá e para cá, e cada um correndo em torno da situação de converter, porque não foi isso que aconteceu? Que o irmão André pregou aqui? Que o povo começou a corrigir os seus atos, converter, um jejuou, um até mandou até as galinhas jejuar, minha galinha hoje vai jejuar, meus cachorros vão jejuar, todo mundo passando e falando, não, fulano, coloca seu boi lá, suas vacas para jejuar, porque Deus falou que está irado conosco para ele tirar nossa ira. E o João sentado, ó, sol queimando a cabeça, só esquentando, sol 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, o sol esquentando. Então chega uma hora que o sol quente queimando a cabeça do João, não falou assim, miserável dessa árvore, o que essa árvore vai morrer? Ele começou a amaldiçoar a árvore e depois amaldiçoou a própria vida, falou, eu quero morrer, senhor, tira minha vida que não presta não. Sei para que eu estou vivendo? Aí Deus falou com ele assim, você está achando que é razoável essa sua reclamação? Essa árvore que nasceu, você nem viu ela nascer, você nem sabe porque ela nasceu, nem de onde que ela nasceu, você está nervosinho porque ela morreu? Então o sol sobre a cabeça é esquentar e deixar você meio fora de si e começar a fazer até besteira. Então a palavra vai dizer assim, não se coloque o sol sobre a sua cabeça, é para você não ficar matutando, a cabeça fica quente. É a expressão cabeça quente, é quando você já está fora de si, aí você começa a fazer besteira. Então aqui o Salmo 24 vai falar assim, olha, calai, não vai para a sua cama, fala só com o seu coração e se cala. Ou seja, vai lá e consola o seu coração, está nervoso? Dá aquela retiradazinha estratégica. Vai lá para a sua cama e começa a falar com os seus botões. Começa a ponderar lá com os seus botões, você com você mesmo. Conversar consigo mesmo. Ô minha alma, o que está acontecendo aí? Por que você está perturbando dentro de mim? Por que você está de jeito aí? Calma, alma. E começa a ponderar. Arrume aquela balança virtual, mental. E começa a ponderar. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Aí se coloca na balancinha e começa. Aqui, ó. Fala lá na sua cama e começa a ponderar. Aí a balança espiritual, a balança da sensibilidade, a balança da moderação, da ponderação, do fruto do Espírito, vai te dizer, ó, aquieta, melhor você não mexer com isso não. O prejuízo é maior do que o lucro. O prejuízo é maior do que o lucro. E aí você vai dar aquela recuada e a gente vai voltar para trás e entender por que o Senhor nos ensina que nós não devemos manter a ira dentro do coração. Veja bem o que vai dizer agora em Mateus capítulo 5, versículo de número 25. Mateus capítulo 5, versículo de número 25. Vamos começar antes. Começando a partir do versículo de número 23. Olha aqui, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali no altar a tua oferta, vai lá, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois você volta e apresenta a tua oferta. Conselho: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e depois te lance na prisão. Olha aqui, tem alguém com alguma coisa contra você, ou você tem alguma coisa contra alguém?
Olha o que o texto está falando. Você é aquela pessoa que tem devoção a Deus. Você é aquela pessoa que teme a Deus. Você tem o hábito de vir até o altar do Senhor e entregar ao Senhor a sua oferta. E o que é oferta, irmão? Quando eu falo de oferta, eu estou falando de dinheiro. Oferta é toda a oferenda que você entrega a Deus como obra de gratidão ao Senhor e louvor a Deus. O hino de número 5 da nossa harpa cristã fala assim: Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor. Não é assim? Quando você vem aqui, vocês estão agora sentados aí, vocês vieram aqui entregar diante do altar do Senhor espírito, alma e corpo em oferta ao Senhor. Vocês vieram também entregar a sua oferta. Não sei se vocês trouxeram R$2, R$5, R$10, 50, 100, não importa, mas é também a oferta. Se vocês trouxeram o dízimo do Senhor, é também a oferta. Se vocês trouxeram um pacote de arroz para ajudar nessa, é uma oferta. Se você trouxe, é o seu trabalho, eu vou cozinhar aí, vou fazer o café da manhã ali, o pãozinho do café da escola dominical, é uma oferta. Se eu vou limpar a igreja aqui, isso também é uma oferta. Tudo que você vem a oferecer a Deus é uma forma de culto, é uma oferta ao Senhor. Então a palavra do Senhor vai falando assim: se você porventura está trazendo a oferta para entregar no altar do Senhor, mas você tem um problema com o teu irmão, aí vai falar assim: volta com a oferta da sua casa e deixa lá. É isso que está falando? Não, Deus não quer a sua oferta. Pode largar para lá, joga ela fora, porque Deus não quer mais a sua oferta. É isso que está dizendo? Olha aqui, irmão, se você trouxer a tua oferta no altar e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, aqui está dizendo que o teu irmão tem uma coisa com você, mas você também tem alguma coisa com o seu irmão, vice-versa, vale para os dois. Olha o que ele diz aqui: deixa aqui no altar a sua oferta, deixa ela no altar. Coloca como se fosse uma almoxerifada, guarda ela lá. Você já dedicou ela ao Senhor, não é? Ela já está dedicada ao Senhor, então deixa no altar do Senhor. Volta lá, corrige o seu problema com o teu irmão. Depois você vem e consagra a oferta ao Senhor. O Senhor tem interesse em receber a sua oferta. Ele tem interesse em aceitar você diante do altar dele. Ele tem interesse em te abençoar a partir do momento em que você vem entregar o seu espírito, alma e corpo a Ele. Ele não está te desprezando, nunca te desprezou, mas Ele espera que você venha em sentido de santidade e consagração. Então vai lá, apresenta primeiro, coloca a sua oferta, vai lá, conserta, irmão, eu estou com isso aqui, infelizmente aconteceu isso, conserta lá. Depois vem e apresenta a sua oferta ao Senhor. Senhor, aqui está uma oferta pura. Para que você não aconteça, você apresenta ao Senhor uma oferta estragada, uma oferta manca, aleijada, faltando pedaço, mas a oferta de consagração e santificação ao Senhor. Então vai diante do altar, reconcilia com o teu irmão, depois vem. E olha aqui para você ver que conselho o Senhor Jesus nos dá. Conserta depressa. Conserta depressa com o teu irmão. Você tem algum problema com alguém, irmão? Lá na sua casa, sua família? Você tem algum problema com alguém lá no seu convívio social, no seu trabalho? Você tem algum problema com alguém aqui da igreja? Irmão, a palavra do Senhor, a orientação de Jesus para a igreja é: conserta-te depressa com o teu adversário. O que é adversário? É aquele que está no seu caminho, aquele que está se opondo a você, que nesse momento está se colocando na posição de adversário, que está te irritando. É ele mesmo, é aquele que te chateou. Esse é o teu adversário. Então, enquanto você está com ele no caminho, o que é caminho, irmãos? É nessa vida mesmo. Esse caminho aqui, irmãos, ele é o símbolo de vida. Existem muitas pessoas. Quem aqui nunca foi no velório e chegou lá diante do velório e vê umas pessoas: me leva você, pelo amor de Deus, me perdoa, se você me der mais uma oportunidade. Mas não vai ter mais não. Vai ter mais não. Não adianta, eu vou descer a cova junto com você, eu vou pular, me leva junto com você, eu vou descer do caixa, vai nada. Se alguém chegar e empurrar, ele já diz: tira aqui! Não é? Não vai nada, é mentira pura. Não vai, mas não adianta aquele escândalo. Não adianta escandalizar, não adianta aquele remorso, porque o remorso, irmãos, é o arrependimento tardio.
remorso é o arrependimento tardio. É aquele que já não tem tempo mais, que não adianta. Quando o Senhor Jesus vier, irmãos, muitas pessoas vão ficar aqui, mas não é por arrependimento, é por remorso, porque não vai adiantar o seu arrependimento. Vai ser tardio. Ele vai ver que ele levou ferro. Deu ruim ter desprezado a graça de Deus. Não foi bom, mas já era. Então, irmãos, o Senhor Jesus vai orientar. Vai lá e conserta depressa. Não fique enrolando não. Enquanto ele está no caminho, ó, você está vivo e ele também está. Você está trombando com ele na porta da padaria. Você está trombando com ele na porta do supermercado. Você está trombando com ele na porta da igreja. Você está trombando com ele lá na cadeira sentado ao lado do seu trabalho. Você está sentando com ele lá na sua cama. Você está sentando com ele lá na mesa da sua casa. Conserta depressa enquanto você está com ele no caminho. Conserta depressa. Para que não aconteça, aí ele vai fazer uma comparação, uma alegoria, né? Porque esse aqui o Senhor está falando através de parábola. Então ele está falando, ó, o seu adversário vai entregar ao juiz, o juiz vai te entregar ao oficial, o oficial vai te jogar na prisão. Isso é uma alegoria. Está falando do inferno, está falando da perdição eterna, mas está tomando elementos da nossa vida cotidiana para ficar fácil do entendimento. Então, nós precisamos, irmãos, não ficar guardando rancor, permitindo que a ira vai vendendo, virando ódio, e vai dando amargura, vai dando rancor, e essas coisas vão nos tirando e nos privando da graça de Deus. E por fim, para a gente terminar aqui, Mateus capítulo 18, vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 18, versículo número 15. Olha aqui, Mateus capítulo 18, versículo número 15 em diante, está ensinando aqui, irmãos, o protocolo do perdão. Vamos dizer que é o protocolo, é o passo a passo do perdão. Todos vocês aqui, quando compram um instrumento, um material qualquer, compram um carro, compram uma batedeira, compram um fogão, uma geladeira, compram qualquer objeto, sempre não tem um manual que vem falando passo a passo de instalação, passo a passo de montagem, passo a passo de uso, não é assim? Funciona? Pois é, o Senhor Jesus aqui também, como se ele deixasse para nós um protocolo de perdão, um passo a passo de como nós lidarmos com a situação quando alguém nos ofende. Por quê? Você tem a disposição de perdoar, você tem a disposição de perdoar, mas nem sempre a pessoa do outro lado tem, não é verdade? Meu pai falava um ditado, falava assim, quando um quer, dois não brigam. Meu pai falava um ditado, falava assim, 2 sentidos não assa milho. Ele falava, vocês conseguem entender esse ditado? Dá trabalho pra caramba para entender. É porque milho você coloca passar no braseiro assim, aí ele vai assar só a parte que está virada com fogo. A parte de trás do milho não vai assar, então ele faz 2 centímetros não assa milho, né? Então, é só a parte que está virada com fogo que vai sofrer aquela. Então, ele fala que 2 centímetros não assa milho. Eu custei para entender esse ditado que ele fala desde criança. Mas aqui, então, o Senhor vai dizer que tem coisas que não dá para a gente fazer, não está sobre o nosso alcance. Então ele vai nos ensinar como fazer. Olha aqui, se o seu irmão pecar contra você, ou seja, te ofendeu, alguém te irritou, ofendeu, vai, o que faz aqui? Repreende-o entre ti e ele. Então não vai fazer alarde, né? Não vai botar no WhatsApp, não vai fazer videozinho, não vai colocar no Instagram, não vai fazer no meio de todo mundo, fazendo outro envergonhar. Você chega aqui no cantinho, vai na caçarinha ali, se for aqui na igreja, vai no cantinho aí, em algum lugar, sei lá, acha um cantinho aí. Ou então, ó, conversa, telefone, não sei se eu nem gosto muito do telefone, o telefone não é bom para conversar num assunto delicado. Vai pessoalmente, ó, repreende entre ti e ele só. Ô, irmão Daniel, o senhor me irritou, falou tal coisa comigo, não gostei, só eu e você, estamos aqui no cantinho aqui. Você me perdoa, meu irmão? Não, perdoa não. Perdoa? Perdoa não. Isso foi muito para mim, e eu não quero saber, e não sei o que lá, e eu fui essa igreja, e não sei o que lá, não sei o que lá. Ó. Olha aqui, já adiantou, né? Já
dá não. Vai com foco, está dizendo aqui. Se ele te ouvir, ganhou seu irmão. Não, irmão. Eu entendi, eu vi que você estava com raiva. Eu vi que naquele momento você não estava muito bem. Mas pode ficar tranquilo, eu te perdoo. Estamos em paz. Oh, que maravilha. Ganhou meu irmão, irmão. Ganhamos ele. Está tranquilo, sabe? Estamos em paz, vida que segue, graça de Deus sobre nós. Eu não estou privado da graça e nem ele. Mas se ele não entender, não aceitar, olha lá. Mas se ele não ouvir, eu vou chamar o irmão Antônio. Irmão Antônio, faça favor, meu. Estou precisando de você. Aí o irmão Antônio aqui, ele vai comigo, o Daniel. Ô Daniel, aquela hora eu conversei com você, queria consertar, mas você não aceitou meu pedido de desculpa, mas eu insisto no seu perdão. Me perdoa, Daniel, me perdoa. Até trouxe o irmão aqui para ele testemunhar de que é sincero o meu sentimento. Não, quer saber de nada não? Quem é esse Antônio também para vir intrometer no nosso assunto aqui? Quer saber de nada não? Sai balaço, e não sei o que lá. Ó, não conversa comigo mais não. Ó, e eu fui, ouvi, levei a testemunha. A palavra foi confirmada, mas ele não aceitou. Ele é pesado, ele é durão. Beleza, então. Aí, se não as escutar, leva até a igreja. Leva até a igreja. E se não escutar também a igreja, olha aqui, irmão Daniel, eu chamei o pastor Carlos, que é o representante da igreja. Nós precisamos conversar sobre esse assunto. Eu pedi ao senhor perdão, quis consertar, insisti, o senhor não aceitou. Então eu vim aqui com o pastor da igreja, que ele é representante da igreja, para que a gente se entenda, para a gente chegar a um acordo. Porque eu não estou bem em me sentir ofendido com o senhor ficar ofendido comigo, eu não estou bem. Vocês querem saber? O problema é seu, se vira. Não estou interessado em nada disso não. E não sei o quê. Aqui a palavra fala assim, olha, se ele não te escutar, leva a igreja. Se ele não quer escutar a igreja também, então considere gentio publicano. Gentio publicano quer dizer que ele é um pecador que, por sua conta e risco, quer continuar no pecado. Ele não é, ele está se privando da graça de Deus, ele não quer se utilizar do favor de Deus, que nos perdoou os nossos pecados e ensinou que nós devemos perdoar a cada uma das nossas ofensas. Ele quer permanecer no seu pecado. Então a Bíblia fala, agora largue ele para lá. Deixa essa pessoa para lá. Sai da minha vida, eu continuo o meu caminho, mas agora eu saio de cabeça erguida, porque não é por minha causa, agora é por ele. Eu tomei as minhas iniciativas, mas ele não quis. Então, o que vai dizer no ditado? Quando um não quer, dois não brigam. Não dá. Então, se ele não quer, então tchau e bênção. E a graça de Deus permanece em nós. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Às vezes, irmãos, a palavra ela é difícil da gente ouvir. E às vezes nem é tão difícil de entender. Às vezes é difícil mesmo de praticar. Entender, a gente até entende e até explica para outra pessoa. Difícil mesmo é praticar ela. Mas com a graça de Deus a gente consegue. Com oração, com jejum, com leitura da palavra de Deus, com consagração de vida, alimentando a sua alma e o seu espírito, você consegue vencer essa sua fraqueza, essa sua dificuldade e estar de pé diante do Senhor. E se o Senhor bradar nas nuvens do céu, se o Daniel quiser, irmãos, estou servindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Amém, meus irmãos? Então o que é que fique, mas eu continuo seguindo.